Boa noite, pessoal. Vamos iniciar nossa revisão para a unidade 2 de Química Analítica Qualitativa, né? Próximo semestre será a quantitativa. Então, eu preparei alguns mapas mentais, vou disponibilizar para todos vocês, e a partir daí vamos fazer uma recapitulada de tudo aquilo que a gente já estudou nas aulas da professora Fátima. Eu vou compartilhar aqui com vocês os mapas mentais. Eu vou projetar os slides aqui para que vocês possam dar uma olhadinha aqui no material. Deixa eu verificar aqui. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar com a revisão da unidade um, né? Nós vamos começar a trabalhar com a revisão da unidade um, no qual a gente começou falando a partir da teoria de ácidos e de bases. Então, a gente tem algumas teorias, e essas teorias a gente vai focar nelas nessa nossa revisão de hoje. Então, vamos iniciar pelo conceito de teoria de ácidos bases. Então, como a gente pode ver, nós temos aqui no caso a teoria de Arrhenius. O que Arrhenius vai dizer? Arrhenius vai dizer que ácido é toda aquela substância que em meio aquoso ela vai liberar um cátion. O que é um cátion? Cátion é de certa forma, um elemento químico que no qual ele vai liberar uma partícula positiva, tá certo? Mito, não é partícula, é uma carga. Ele vai liberar, de certa forma, uma carga. E essa carga ela vai ser positiva. Então, elementos químicos que liberam carga positiva, eu chamo isso de cátion. Então, em Arrhenius, o que é ácido? Uma substância ácida, quando um elemento químico em meio aquoso, ela vai liberar uma, de certa forma, uma carga positiva. E essa carga eu chamo de cátion. No caso, meu íon H+. Já uma base vai ser um elemento químico que, em meio aquoso, vai liberar um ânion. Então, enquanto que o outro estava liberando, de certa forma, uma carga positiva, já na base, o meu elemento químico, em meio aquoso, na presença de água, ele vai liberar uma carga negativa. Então, essa carga negativa eu chamo de ânion, tá certo? Que vai ser representado pela hidroxila menos. Enquanto que Arrhenius ele definiu que é ácido e que é base, Brosted e Lowe ele já veio com outro conceito. Que conceito é esse? Em Brosted e Lowe ele vai dizer que o ácido é aquela substância química capaz de doar um próton. No momento em que uma substância química, um elemento químico, ele está doando um próton, ele no caso se torna-se um ácido. Quando o meu elemento químico ele recebe um próton, ele se torna-se base, tá certo? E quando que o outro ele liberava, só fazia liberar, aqui eu estou trabalhando com a questão de doar e de receber. Brostlow, ácido, substância ou elemento químico capaz de receber um próton. E na base, substância ou elemento químico capaz de receber um próton. O que é próton? São elementos com carga positiva. Não se esqueçam disso. E Leves vai ser o inverso. Leves, ele vai dizer que o ácido é um elemento que vai receber par de elétrons, enquanto que na base, em Leves, ele vai dizer que a base é um elemento que vai oferecer um par de elétrons. Eu fiz um esquema para tentar saber quem é quem aqui nesse esquema. Em Brostlow, ele está dizendo que um doa e o outro recebe, já o outro eu vou inverter, ó. Prestem só atenção. Arrhenius, Brostlow e Leves. Arrhenius ele vai dizer que ambos os dois vão liberar. É só você saber que ácido ele vai liberar cátion, enquanto que na base ele vai liberar ânion. Enquanto que em Brostlow e Leves, um vai doar e o outro vai receber. Qual vai ser a diferença de quem é quem? Em Broche de Lowe, eu vou trabalhar apenas com prótons. E já em Leves, ele vai trabalhar apenas com elétrons.
O que são elétrons, pessoal? Elétrons são elementos com carga negativa, tá certo? Então, elétrons são elementos com carga negativa. Enquanto que o meu próton ele tem carga positiva, os meus elétrons têm carga negativa, beleza? Então, bora lá. Brostolove, em ácido, ele está dizendo que ele está doando. Já em leves, o ácido ele está recebendo. Já na base de Brostolove, ele está, de certa forma, recebendo. Enquanto que na base de leves, ele vai estar oferecendo. Então, bora lá. Vamos ver se vocês vão conseguir entender. Broche de love, um doa e outro recebe. Em leves, um recebe e outro doa. Deu para entender? Ó, broche de love, um doa e um recebe. E em leves, um, um recebe e outro doa. O que é esse um doa e um recebe, outro que recebe e outro doa? No primeiro, eu vou trabalhar com prótons, e no outro, eu vou trabalhar com elétrons. Então, vocês fazem essa esquematização para procurar saber quem é quem. Arrhenius, vou trabalhar apenas com cátio e ânion. Broche de Lowry, vou trabalhar apenas com próton. E leves, vou trabalhar apenas com elétrons, tá certo? Dando continuidade aqui no nosso mapa mental, nós vamos ter as nossas soluções aquosas. O que são soluções aquosas? São soluções do qual eu vou ter a presença da água. A água ela vai estar fazendo parte dessa solução. Então, nessa solução, eu vou identificar a natureza do soluto, descobrindo se ela conduz ou não corrente elétrica. Então, como é que eu vou saber se a minha solução ela conduz ou não corrente elétrica? Eu vou, de certa forma, dividir a minha solução em duas soluções: solução eletrolítica e solução não eletrolítica. Solução eletrolítica. Quem vai fazer parte dessa minha solução eletrolítica? Quem é que vai conduzir carga elétrica, né, em meio aquoso? Os meus sais, ácidos e base. Então, se eu estou trabalhando com sais, com ácidos e com bases, eu vou ter elementos que vão fazer parte da minha solução eletrolítica. Solução não eletrolítica: sacarose, álcool, ureia. Então, de certa forma, quando eu tenho a presença de sacarose, sacarose a gente sabe que vai pertencer à família do açúcar. O álcool vai ser um grupo funcional. E ureia, como a gente sabe, a ureia ela vai ser, ela está no nosso organismo, sendo que ela é eliminada, né, através da urina. Então, quando eu tenho a presença de sacarose, que vai pertencer à família do açúcar, o álcool, que é um grupo funcional, e a ureia, que ela faz parte, ela é um produto da metabolização das minhas proteínas, né? De certa forma, ela faz parte do grupo de elementos não eletrolíticos da minha solução. Falei de solução aquosa. Solução aquosa é aquela que, de certa forma, eu vou ter a presença da água. E ela é dividida em duas: solução eletrolítica e não eletrolítica. Ionização e dissociação iônica. Bora lá. Toda vez que eu falo em ionização, ó, eu estou unindo, ó, íon, eu estou juntando íons. Ionização, formação de íons. Onde é que eu vou ter a minha formação de íons? No meu ácido, HCl, o meu ácido clorídrico, o meu ácido clorídrico. Eu vou ter a junção do meu íon H+, que é hidrogênio, e do meu íon cloro. Então, quando eu junto eles, eu tenho uma ionização. Agora vamos falar do inverso, dissociação iônica. Dissociar é querer fazer o quê, ó? Separar. Eu vou romper as ligações. Então, dissociação iônica é a separação de íons. Eu vou separar íons dos meus compostos orgânicos. Um exemplo de dissociação iônica, NaCl, cloreto de sódio, tá certo? Vamos agora para cá. Eu era para ter começado por aqui, mas eu já comecei por lá, mas está dando para acompanhar aqui o raciocínio. Vamos agora falar das nossas reações químicas. Vamos lá. O que são reações químicas? Reação química é quando eu tenho, de certa forma, um produto, de certa forma, do meu reagente e do meu produto da minha equação.
Vamos dizer que eu tenho uma substância. Eu tenho uma substância A e eu tenho uma substância B. Quando eu junto minha substância A com minha substância B, eu vou resultar em algo. Eu vou resultar em algo que vai acontecer devido à união do reagente do meu produto, né? Do meu elemento químico A e do meu elemento químico B. Quando eu junto os dois, eu tenho uma reação química, tá certo? Na minha equação química, tudo que eu tenho, porque não está dando aqui para demonstrar para vocês, escrevendo, mas vamos tentar entender uma coisa. Na minha equação química, eu tenho reagentes e produtos. Tudo que está para a esquerda, eu chamo de reagente. Tudo que está para a direita, eu chamo de produto. O produto vai ser o resultado dos meus reagentes. Um exemplo. Um exemplo, viu, pessoal? É apenas um exemplo. Vamos dizer que eu tenho água e tenho, de certa forma, cloro. Então, reagindo água com cloro, eu vou produzir um produto, tá certo? Então, isso é basicamente um pouquinho de reação química que eu demonstrei para vocês, tá certo? Vamos entender quais são as reações químicas aqui. Reações de neutralização, precipitação e de complexação. O que é uma reação de neutralização? O próprio nome já diz, eu vou neutralizar. Se algo é neutro, eu não vou ter nem carga positiva e nem negativa. Não vou ter nem para mais nem para menos. Eu vou deixar ele neutro. Então, como é que ocorre uma reação de neutralização? É quando eu misturo um ácido mais uma base. Quando eu misturo um ácido e uma base, eu vou ter a formação de uma água e um sal. Então, isso é um exemplo de uma reação de neutralização. Beleza? Reação de precipitação. O que seria uma reação de precipitação? A reação de precipitação vai ser a formação de um produto insolúvel. O que é um produto insolúvel? É aquele produto que não foi solubilizado, que não foi dissociado no meu solvente, tá certo? Então, reação de precipitação, formação de um produto insolúvel, que eu vou chamar esse produto insolúvel de precipitado. Então, isso vai depender muito da solubilidade do soluto. O quanto que aquele meu produto ele é solúvel ou insolúvel, tá certo? Então, reação de precipitação, formação do meu produto insolúvel, que eu chamo de precipitado. E esse produto ele vai depender da solubilidade do soluto. Soluto é a minha partícula sólida, tá certo, pessoal? Por exemplo, o solvente é a minha água. A água é o meu líquido. A água tem a capacidade de dissolver certas substâncias, certos solutos. Entretanto, tem alguns solutos que não são dissolvidos. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Um exemplo aqui bem interessante. Água e areia, por exemplo. A água consegue dissolver os grãos de areia? Não, a gente sabe que não. A água ela vai ficar suspendida lá embaixo, no fundo do meu recipiente. Então, os meus grãos de areia, eles são insolúveis, tá certo? Diferente do meu sal, né? Quando eu jogo o sal na água e eu de certa forma, começo a mexer, aquele sal ele vai se dissociar na minha água. Então, aquele sal ele é solúvel, porque ele se dissociou na água. Beleza, pessoal? Reação de complexação. O que é uma reação de complexação? Reação de complexação é quando eu tenho um ligante químico, que no caso vai ser um íon metálico, ao qual ele vai coordenar os ligandes ao seu redor. Então, bora lá. Um íon metálico, um íon metálico aqui, vamos dizer prata, prata. Um exemplo, pessoal, não sei se está certo. Lembre-se que eu estou dando alguns exemplos aqui para a gente tentar entender. O íon metálico prata, né, de certa forma, ele vai coordenar substâncias ao seu redor. Então, se eu tenho o íon prata e ele está coordenando substâncias ao seu redor, eu estou dizendo que isso é uma reação de complexação. É quando eu tenho um íon metálico. Quando eu falo de metais, eu estou falando de prata. Eu posso falar também de, vamos ver aqui, mercúrio, tá certo? Então, de certa forma, é quando eu tenho um íon metálico, que faz parte da família dos meus metais, beleza? Quando eles estão
ligando, de certa forma, eles estão em associação com outros elementos químicos, que no qual eu vou chamar de ligantes. Eu dou o nome disso de uma reação de complexação, beleza? Vamos agora para cá, para pH, né? O que seria o pH? pH significa potencial hidrogeniônico. O pH ele vai ser de certa forma, um meio no qual eu vou avaliar a questão da acidez e da basicidade das minhas substâncias. Então, como é que eu vou fazer isso, né, com os meus elementos químicos? Eu vou determinar a concentração de íons H+ em uma solução. Então, toda vez que vocês virem, de certa forma, esse colchete aqui, ó, eu acredito que isso aqui é um colchete. Chaves não é não, deve ser um colchete. Um colchete, ele quer significar concentração. Então, pH, concentração de íons H+ em uma solução. Então, o pH ele vai indicar se uma solução é ácida, neutra ou básica, tá certo? Como é que eu vou determinar esse meu pH das minhas substâncias? Eu vou ter três formas de determinar esse pH. Determinação colorimétrica, através de fitas reativas, indicadores ácido-básico. Um desses indicadores eu vou chamar de fenolftaleína e o método de potenciometria. Ou se não pode chamar potenciométrica, tá certo? Então, reação colorimétrica, eu vou ter fitas reativas. Pego minha fitinha reativa, no qual tem as minhas almofadas. Aquelas almofadazinhas da minha fita reativa vão reagir, de certa forma, com os elementos químicos do meu solvente. Então, vou ter uma reação química e vou identificar se é ácido, se é básico, se é neutro, de acordo com as cores da minha fita reativa. Já a fenolftaleína, ele vai ser um indicador ácido-base. Ele vai determinar se naquela minha amostra eu vou ter a presença de ácido ou de base. Pode ter, de certa forma, a mudança de cor ou a substância química ela pode desaparecer, ficando totalmente transparente. Então, a fenolftaleína, ela serve para indicar, né, se aquela substância química, naquele componente, naquele becker, naquela vidraria que vai estar lá, se lá eu tenho um ácido ou uma base. E o método de potenciométrico ou potenciométrica é o pH-metro, é aquele equipamento no qual eu vou colocar um aparelho na minha amostra e vou ligar ele, né? E a partir daí eu vou avaliar a escala de pH, tá certo? E vai me dar um resultado, beleza? Então bora para cá agora. Vamos lá para cima. Química analítica qualitativa. O que seria a química analítica qualitativa? A química analítica qualitativa, qual o objetivo dela? Ela vai identificar os constituintes químicos. Então, eu vou estudar constituintes químicos da minha amostra. Quem são esses constituintes químicos? Íons, moléculas. Então, se eu estou pegando a minha amostra, eu estou estudando os íons, as moléculas, então eu estou fazendo um estudo de química analítica qualitativa, tá certo? Métodos clássicos. Quais são os meus métodos clássicos? O que são esses métodos clássicos da minha química analítica qualitativa? Ele vai ser baseado em reações químicas de grupos funcionais, tá certo? O que são grupos funcionais? Como a gente já estudou em química orgânica. Grupos funcionais: álcool, cetona, ácido carboxílico. Então, tudo isso são grupos funcionais, beleza? Essas reações elas vão ser perceptíveis a olho nu. Isso quer dizer, nós podemos enxergar essas reações acontecendo ao vivo, tá certo? Quais são essas reações? Mudança de cor, formação de precipitado e formação de gás. Então, essas são três características das minhas reações perceptíveis a olho nu, dos meus métodos clássicos de química analítica qualitativa. Bora lá, o que são pares conjugados? Aqui nos conceitos de química analítica, nós vamos falar muito de pares conjugados. O que é pares conjugados? Esses pares conjugados, eles vão
ocorrer na reação de Brost-Lowe, né? No qual uma base original se torna um ácido e um ácido original se torna uma base. É só identificar. Base vai tornar um ácido. Ácido se torna-se base. O que vocês coloquem para gravar, base original, ácido. Ácido original, base. Façam isso, esse esquemazinho. Vá repetindo, repetindo, que vocês vão conseguir gravar isso, beleza? Então, isso é uma definição na reação de Brost-Lowe, que faz parte dos pares conjugados. Então, isso eu chamo de pares conjugados. Ocorre na ação de Brost-Lowe, beleza? Preparo de soluções. Então, isso aqui é de suma importância, vai cair na prova, a professora falou que vai cair cálculo. Eu não coloquei aqui, mas eu posso ver no finalzinho umas questões de concentração comum e concentração molar. Tentem, gravar essas fórmulas. Vamos para a primeira fórmula aqui, que é a de concentração comum. O que é a concentração comum? Essas concentrações aqui, tanto concentração comum como concentração molar, elas vão servir para preparar soluções, tá certo? Quando estou no meu laboratório, eu preciso preparar soluções para preparar o meu medicamento, para preparar meu experimento. Então, vamos lá. Preparo de soluções. Vamos começar pela concentração comum. A concentração comum ela é definida pelo C de concentração igual à massa do meu soluto dividido pelo meu volume do meu solvente. Então, isso aqui é a fórmula de concentração comum. Agora vamos para a concentração molar. A concentração molar é quase do mesmo jeito. Vamos só prestar atenção aqui no M do meu V. Esse C aqui vai ser o C da minha concentração. Esse M1 vai ser a massa do meu soluto. Esse M maiúsculo 1 vai ser a massa molar do meu soluto, enquanto que esse V vai ser o volume do meu solvente. Beleza? Então, aqui eu tenho uma concentração molar. Lembre-se, pessoal, que massa de soluto é uma coisa e massa molar é outra. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho meu oxigênio. E lá no meu cálculo ele está dando 18 gramas de oxigênio. Não, vamos utilizar outro elemento químico aqui. Vamos botar, deixa eu ver aqui, um elemento químico sódio. Pronto, vamos colocar. Pronto, deu um branco aqui. Vamos colocar sal, né? O sal. NaCl, cloreto de sódio, ele de certa forma, de forma sólida, né? Vamos dizer que lá no meu cálculo ele está pedindo, né? Está dizendo lá 18 gramas de sal, que é NaCl. Então eu pesei lá. Quem é que eu vou colocar aqui nessa fórmula as minhas 18 gramas? Aqui em cima, ó, é a massa do meu soluto. Sendo que lá na questão, ele está, de certa forma, ele quer que eu calcule a concentração molar. Então, se eu já coloquei aqui em cima minhas 18 gramas, embaixo vai ser a massa molar do meu NaCl. Então, eu vou calcular a massa molar do meu NaCl. Beleza? Muito fácil. Depois eu vou ensinar vocês a calcular a massa molar dos elementos químicos. Beleza? Vou terminar esse slide aqui. Slide não, mapa mental, né? Parece um pouco com o slide, né? Mas é mapa mental. Enquanto que aqui em cima é a massa do meu soluto, em gramas, né? Aqui embaixo vai ser a massa molar, beleza? E aqui vai ser o volume do meu solvente. Substituo aqui e resolvo o cálculo. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, que eu vou mostrar. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas bora lá. Como calcular massa molar? Massa molar, número de mol. Vamos ver. Pronto. Ó, pessoal, aqui, ó.
Preste só atenção. Cloreto de sódio, NaCl. Qual é a massa molar do meu NaCl? 58,5 gramas por mol. Então, isso aqui é minha massa molar, beleza? Vamos dizer que lá na minha equação química, eu tenho, de certa forma, outros elementos químicos para calcular a massa molar. Então, sempre eu vou fazer com base nos dados que está dando no meu cálculo, na minha conta. Toda questão, pessoal, eles vão dar os dados das massas moleculares. Vamos dizer que no meu cálculo, lá na minha questão, eu tinha oxigênio, eu tinha enxofre, eu tinha prata. Então, a própria questão ela já vai dar as massas molares. Vocês só fazem pegar essas massas molares e substituem lá na fórmula lá, beleza? Que eu mostrei para vocês. Deixa eu voltar para cá, no qual estava mostrando. Já falei aqui para vocês dessa revisão da unidade 1. Vamos agora para os outros conteúdos. Já falei aqui métodos clássicos, pares conjugados. Faltei falar com vocês da questão do cálculo, né? Vamos lá, para a gente não acabar se atrapalhando aqui. Eu não sei se está aparecendo para vocês, pessoal, isso aqui que eu estou mostrando, mas acredito que sim. Caso não esteja aparecendo, depois eu mando um vídeo para vocês explicando como é que se faz os cálculos, né? Concentração comum. Ó, bora lá, pessoal. Concentração comum, ó, também chamada de concentração em gramas por litro, consiste na relação entre massa do soluto existente e o volume da solução, no qual vai ser concentração igual à massa do meu soluto dividido pelo volume da minha solução. Beleza? Preste só atenção. Ó, qual a concentração? Isso aqui é um exemplo para vocês entenderem. Qual a concentração em gramas por litro de uma solução de iodeto de prata, contendo 2,6 gramas em um litro da solução? Como é que eu vou fazer aqui? Prestem só atenção. Vejam que a concentração aí não está dando, mas ele está dando o valor da minha massa. O valor da massa de quem? Está dando o valor da massa, de certa forma, do meu iodeto de prata, que é 2,6 gramas. Qual o volume da minha solução? Quem é o valor da minha solução aqui, ó? Iodeto de prata, ó. Qual a concentração de gramas por litro de solução de iodeto de prata em um litro de solução? Ele não está dizendo que solução é essa. Só está dizendo que é uma solução que tem 1 litro. Então, eu vou lá no meu volume e coloco 1 litro. Aí eu vou e resolvo. 2,6 dividido para 1, 2,6 gramas por litro. Já resolvi o meu cálculo, beleza? Cálculo muito simples. Bora agora ver outro aqui. Eu não vou me deter muito aqui, pessoal, porque eu tenho outros assuntos para falar. Mas sempre que vocês tiverem dúvida, coloca vídeo aula no YouTube. Como calcular a massa molar? Como calcular uma concentração comum? Como calcular uma concentração molar? Vamos agora para a concentração molar para vocês verem aqui. O que seria a concentração molar, né? Molaridade ou concentração molar é a unidade de concentração. O PC aqui está querendo descarregar. Vou botar aqui um carregadorzinho aqui para não poder se apagar, pessoal. Pronto, vai melhorar agora. Pronto, melhorou aqui. Tem até escurecido aqui a tela. Então vamos lá, concentração molar, né? Então a molaridade ou concentração molar é uma unidade de concentração que expressa a quantidade de uma substância em mol por volume da solução. Então, por exemplo, pessoal,
Quando eu digo uma dúzia, o que é que vem na cabeça de vocês? Uma dúzia equivale a 12 unidades de alguma coisa. Mesmo jeito é válido para o mol. O mol, ele vai ser uma unidade de medida no qual eu vou utilizar para quantificar a quantidade daquela substância no meu solvente. E a unidade que eu utilizo vai ser 6,02 multiplicado por 10 elevado a 23. E essa daí vai ser a constante de Avogadro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu ver se eu acertei ou se eu errei aqui. Constante de Avogadro. É isso mesmo. Avogadro. Nem pensa no nome difícil. Constante de Avogadro. É um nome ruinzinho de dizer. Então, isso aqui, pessoal, significa o quê? Que em um mol, ele vai ser equivalente a 6,022 multiplicar por 10 elevado a 23. Mas a gente vai utilizar isso aqui não. Isso aqui é uma unidade de medida da química, beleza? Isso aqui é utilizado para estequiometria, para cálculos mais específicos, mas não precisem se preocupar com isso não, beleza? Só para vocês saberem, eu dei um exemplo para vocês que uma dúzia não equivale a 2 unidades, então na química, quando eu vou quantificar quantidade de elementos químicos, eu utilizo o 6,022 elevado a 10 elevado a 23 como um número de mol, tá certo? Então, voltando para cá. Ah, eu nem falei do cálculo, né, pessoal? Eu vou. Pronto. Então, bora lá. Vamos fazer aqui um exemplo aqui. Prestem só atenção. Olhe só, pessoal. Cadê? Cadê? Esse aqui tá falando. Vamos ver se esse já tem a resposta aqui. Queria que tivesse uma questão aqui já resolvida. Vamos ver, vamos ver. Exercício de concentração molar. Ó, pessoal, prestem só atenção aqui. Prestem bem atenção aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Calcula a concentração molar da glicose. Qual a molécula da glicose? C6H12O6. Então, uma concentração molar de glicose numa solução aquosa que contém 9 gramas de soluto em 500 ml de solução é igual a... Então, preste atenção. Primeiramente, aqui eu vou ter que calcular quem? A minha massa molar. Quantos átomos de carbono eu vou ter aqui? 6. Quantos átomos de hidrogênio eu vou ter aqui? 12. E quantos átomos de oxigênio? 6. Então, eu vou pegar, de certa forma, a quantidade de vezes que eu tenho o meu, cada elemento químico aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, e vou multiplicar pela massa molar deles. Lá na minha tabela periódica, a massa molar do carbono equivale a 12, do meu hidrogênio, 1, e do meu oxigênio, 16. Então, eu vou pegar a massa molecular e multiplicar pela quantidade aqui, ó, dos meus coeficientes que está aparecendo no meu elemento químico. 12 vezes 6, 72. 1 vezes 12, 12. 16 vezes 6, 96. Então, eu calculei a minha massa molar, beleza? Eu peguei a massa molar e multipliquei pelo meu coeficiente lá
do meu elemento químico aqui, ó, geral, da minha fórmula aqui, da minha glicose. Então, 72 com 2,96 dá 180. Então, a massa molar vai ser 180. Então, lembrar daqui da fórmula, ó, a fórmula de concentração, massa do meu soluto e massa molar. Então, aquela massinha molar, ela vai ficar aqui embaixo, enquanto que em cima vai ser a massa do meu soluto. E aqui o volume do meu solvente. Se ele estiver dando concentração, eu coloco aqui. Então, eu volto lá, calculei a minha massa molar, beleza? Pessoal, eu não vou me deter muito aqui, tá certo? Qualquer coisa, vou mandar, como disse a vocês, eu vou mandar uma videoaula específica, mas só tentando aqui destrinchar tudo. Poder pegar um cálculo, vocês pegarem um cálculo, pessoal, tente identificar quem é quem na questão. Quem é o volume? Quem é a massa molecular? Qual o valor da concentração? Quando você separa cada coisa no seu devido lugar, fica melhor para vocês substituírem quando for preparar o cálculo. Então, pegou a questão, já procura saber. Está dando concentração? Anota o valor da concentração. Não dá, não está dando o valor da concentração? Passa. Valor da massa, anota. Valor do volume. E sempre lembre-se, pessoal, que eles podem botar em ml, tá certo? Se tiver ml, tem que converter para litros. E assim por vice-versa, beleza? Lembrar de fazer as conversões. Isso aqui a gente vai ver depois, em outro momento, porque tem muita coisa pela frente ainda, viu, pessoal? Já é 10h48 e ainda estou no primeiro slide aqui com vocês, viu? Porque eu gosto de destrinchar bem para vocês entenderem como é que funcionam as coisas aqui. Pronto, já falei aqui da revisão da unidade 1. Vamos para o próximo aqui. Vamos ver se eu consigo sair aqui, meu Deus. Não está saindo aqui. Ah, você vai sair em nome de Jesus. Ah, logo aqui, ó. Próximo. Não, isso aqui já é de assistência farmacêutica. Bora lá. Técnicas qualitativas em análises inorgânicas. Quem são essas minhas técnicas? Quais são essas minhas técnicas? Vamos começar, né, pela definição do que seria a minha análise qualitativa, né? Mas já vem falando, a análise qualitativa ela serve para separar íons. Através dessa análise, eu vou subdividir cada grupo em subgrupos com a finalidade de facilitar a separação e identificação de cada íon, beleza? Então, isso aqui é a definição de análise qualitativa. Tenho as minhas escalas de análise, né? Eu vou fazer a análise da minha amostra, tenho que saber quais são essas escalas. Eu tenho as de macroanálise e as de semicroanálise. Macroanálise é a escala que vai ser de maior ou igual a 0,1 gramas ou maior ou igual a 10. Eu não consegui achar, pessoal, o sinal que tinha o símbolo de maior com o tracinho embaixo. Não consegui. Aí eu coloquei apenas maior. Mas lembre-se que tem um tracinho embaixo, que significa maior ou igual a quê? Beleza? Semicroanálise é uma escala de análise que vai estar nem tão macro e nem tão micro. Ela vai estar no meio da macroanálise e da micro. Vai ser uma escala de análise mediana. Bora lá. Como é que vai ser essa escala? Ela vai funcionar de 0,01 a 0,1 gramas, e se for em volume, de 1 a 10 ml. Aqui, na nossa química a analítica qualitativa, né? Nós vamos utilizar a escala de semicroanálise. Ela vai ser muito adequada, de certa forma, para a gente fazer a amostra, né, de diversos elementos químicos, fazer a análise, e ela vai ser utilizada na análise qualitativa clássica, no qual vou ter o menor consumo de reagentes, as minhas reações vão ser mais rápidas nessa escala, eu vou ter um menor tempo de análise, menor espaço ocupado no laboratório e maior eficiência na separação, né? Então, nesse tipo de escala, eu vou utilizar a centrifugação. A gente vai falar dela aqui no decorrer do slide. Então, como já falei para vocês, aqui são os meus tipos de análise, né? Eu tenho a macroanálise. Na macroanálise, eu vou utilizar quais vidrarias?
Niemeyer, Becker, cápsula de porcelana e funil de separação. Semicro, semicroanálise. Eu vou utilizar tubos de ensaio e tubos de centrífuga. E também o Becker. Ela vai ser muito utilizada em precipitações, cujas precipitações vão ser separadas por centrifugação. Então, qual o objetivo da centrifugação? A centrifugação, ela vai utilizar a velocidade. Então, essa alta velocidade vai fazer com que eu tenha a separação dos meus constituintes químicos. E tendo a separação, eu vou conseguir fazer análise desses constituintes químicos, beleza? Então, os tipos de análise: macroanálise, semicroanálise, análise instrumental. O que seria análise instrumental? O próprio nome já diz. Eu vou utilizar instrumentos que vão facilitar com que eu faça uma análise correta. São instrumentos que vão permitir que eu tenha uma análise correta e fidedigna. E quais são esses instrumentos? Banho-maria, bico de Busse, capela de exaustão. Então, tudo isso faz parte da análise instrumental. Limpeza de vidrarias, isso aqui eu vou falar no final. Vamos agora para as técnicas de semicroanálise. Vamos para a de adição de reagentes. Primeiramente, nessa adição de reagentes, eu vou utilizar o conta-gotas. Então, esse conta-gotas, pessoal, ele deve ser mantido acima dos tubos. O que isso quer dizer? O conta-gotas ele nunca pode tocar na parede do meu tubo de ensaio. Se tocar, já ocorre, de certa forma, contaminação. Já ocorre falha quando eu estiver realizando o meu experimento. E não pode permitir, né? Eu não posso permitir que haja o contato da parede do meu tubo de ensaio com o meu conta-gotas. Quando eu estiver lá com o conta-gotas, né? Utilizando lá para despejar cada gotinha lá dentro do meu líquido, no meu tubo de ensaio, aquela gotinha ela tem que cair dentro. Tem que cair dentro lá do líquido que está dentro, dentro do meu solvente, não na parede. Se cai já na parede, aquela gotinha vai começar a descer, descer, descer. Ela não vai chegar com a mesma medida daquela gota que no qual eu estava utilizando, quando eu estava pingando. Então, vai ficar um pouquinho de reagente na parede do meu tubo de ensaio. E a gente sabe que isso não é nada bom. Isso já pode é, desencadear um erro quando eu for fazer a análise daquela minha substância, né? A análise daquela reação química. Aquecimento e evaporação de soluções. Qual vai ser o objetivo desse aquecimento e dessa evaporação? Quando eu utilizo volumes menores, eu vou utilizar o banho-maria. Quando eu for fazer um aquecimento e uma evaporação, no qual tem volumes maiores, eu utilizo beckers, cápsulas de porcelana. Beleza? Separação de precipitado. Eu vou utilizar a centrifugação, como eu já disse a vocês. Através da centrifugação, eu vou utilizar a velocidade. Essa velocidade eu chamo de RPM. O que é RPM? Rotações por minuto, beleza? Então, a cada rotação que a minha centrifuga dá, com essa velocidade eu vou ter a capacidade de separar os meus constituintes químicos, beleza? Então, na centrifugação, o precipitado é separado da minha solução, beleza? Após a centrifugação, separe-se o precipitado e o sobrenadante. E realizo assim a minha análise. Limpeza de vidrarias, né? Isso aqui é muito interessante a gente saber como é que se realiza a limpeza de vidrarias. Ó, a limpeza de vidrarias, pessoal, ela vai ser muito útil para evitar contaminações de reagentes e resultados inesperados. Então, se a minha vidraria ela está íntegra, ela está limpa, então, de certa forma, eu vou ter um resultado fidedigno daquela minha amostra quando eu for realizar um processo de análise. Então, a lavagem adequada dessas vidrarias, eu vou utilizar água de torneira mais reagente, né? Então, eu vou utilizar, de certa forma, a presença da água de torneira e do reagente. Por que que eu estou tendo reagente aqui? Esse reagente que eu estou dizendo não é que eu vou adicionar reagente quando eu for lavar a vidraria, não. O que eu estou querendo falar aqui é que no momento que eu estou lavando, eu tenho lá presente o meu reagente. Eu não utilizei a minha vidraria, então eu tenho partículas. Eu tenho, de certa forma, restos daquele meu reagente na vidraria.
Então, a água da torneira ela vai retirar esse reagente da minha vidraria, tá certo? Então, a gente sabe que essa vidraria deve ser bem enxaguada, né? Deve ser bem lavada. Então, primeiramente, eu separei o meu reagente da minha vidraria através com água de torneira e depois eu vou enxaguar, né? Tirar o sabão utilizando uma água destilada, que é uma água que, de certa forma, ela é totalmente pura, né? Ela não tem, de certa forma, elementos químicos nela, né? Não tem coisas, não tem minerais, não tem coisas que vão conservar aquela água. É uma água totalmente pura, purificada, tá certo? Bora lá, já falei aqui de tipos de análise, limpeza de vidraria, escala de análise, já falei praticamente de tudo aqui. Vamos pular aqui, vamos para o próximo. Esse aqui foi o que eu já falei. Opa, que pulou aqui. Não, é isso mesmo. Cadê? Reações por via seca e úmida. Vamos falar agora de reações por via seca e via úmida. Então, dentro da minha análise qualitativa, eu vou ter dois tipos de reações. Reações por via seca e reações por via úmida. Como é que ocorrem essas reações por via seca? Elas vão acontecer em forma de ensaios feitos sem dissolver a amostra. Não ocorre dissolvimento da amostra. Não ocorre separação dos meus constituintes químicos, tá certo? Vai ser uma técnica mais rápida do que a úmida. Me dê exemplos, Marcos, de reações por via seca, aquecimento, teste da chama. Então, estou aquecendo aquela amostra. Estou utilizando aquela chama para identificar quem eu tenho naquele constituinte químico daquela minha alça de platina. Então, tudo isso vão ser reações por via seca. Reação por via seca através de aquecimento. No aquecimento, eu vou colocar uma substância no tubo de ensaio, vou aquecer através do bico de Bunsen e através da sublimação, eu vou ter a decomposição daquela minha substância, tá certo? Através daquela decomposição dessa substância, eu vou ter a mudança da cor. Então, essa mudança de cor vai ser devido ao aquecimento que ocorreu naquela minha amostra. E aqueles elementos químicos da minha amostra, eles sofreram uma decomposição. Então, começou a mudar de cor. Vou ter também um desprendimento de gás no momento dessa reação. Ensaio da chama. Eu vou utilizar metais volatilizados na chama de Bunsen. O que são coisas voláteis? São coisas que, de certa forma, elas vão se desagradar, né? Vão se dissipar no ar, beleza? Elas vão evaporar. Então, são metais que são evaporados na chama do bico de Bunsen. Os cloretos, eles são voláteis, beleza? Então, o que é que vai acontecer nesse estado de chama? Alteração na cor da chama. Então, se eu tenho alteração na cor da chama, eu vou ter um elemento de substância identificado. Conseguir identificar o meu elemento químico devido à alteração na cor daquela chama. Reações por via úmida, né? Como o próprio nome já diz, né? Eu vou utilizar um reagente mais a amostra, no qual vai estar no estado líquido, que vai ser uma solução aquosa, uma água destilada, que vai ser o meu solvente, e o meu ácido, beleza? Então, reagente mais amostra, estado líquido. Água destilada, que vai ser o meu solvente, que vai dissolver esse meu reagente, né? E vou ter a participação do meu ácido. Então, isso aqui são, de certa forma, constituintes da minha reação por via úmida. Tipos de reações analíticas de via úmida. Quais são os tipos de reações por via úmida? Eu vou ter reações seletivas e reações específicas. O que são reações seletivas? Como o próprio nome já diz, eu vou selecionar, eu vou separar, né? Eu vou selecionar e vou separar. Vou ter separação do grupo de íons e não vai haver interferências, né? Desse tipo de reação.
Estava lá com minha amostra, separei o que eu queria. Se eu já separei o que eu quero, agora eu tenho que estudar isso que eu separei. Concordam comigo? Não é só separar. Pronto. Tem uma amostra lá e lá eu tenho cloro, eu tenho magnésio, eu tenho potássio. Eu isolei apenas o potássio, né? Selecionei aquele potássio. Aí eu vou colocar só, pronto, selecionei o potássio. Não. Se eu selecionei, eu quero estudar ele depois, de forma específica. Então, esse estudar de forma específica, eu chamo de reação específica, no qual eu vou identificar o íon, tá certo? E ela não vai ter, de certa forma, interferências. Enquanto o outro tinha interferências, esse aqui, ele não vai ter interferências, tá certo? Então, reação seletiva, separo quem eu quero, reação específica, estudo o que eu quero. Beleza? Então, bora lá. Propriedades químicas, né? Isso aqui a gente já viu, o qual vai ser os resultados da minha amostra numa análise de elementos químicos, de química qualitativa, né? Mudança de coloração, formação de complexo, formação de substância sólida, precipitado, desprendimento de gás através de cor e odor. Isso aqui são propriedades químicas. Vamos agora para a classificação de cátions. Bora lá. Aqui é mais específico, pessoal, mas depois peguem e escrevam isso aqui umas 10 vezes no caderno, né? Escrevam bastante. Quanto mais vocês escreverem, riscar, fazer mapas mentais assim, ajuda bastante. Vamos lá. Foi como eu já falei para vocês, reações específicas vão ser reações do qual eu vou estudar o meu elemento químico. Eu não fiz uma reação seletiva, eu separei quem eu queria, eu selecionei quem eu queria da minha amostra. Agora eu vou utilizar uma reação específica para estudar aquele meu elemento químico, aquele meu íon de interesse. Então, eu vou utilizar um procedimento sistemático. Então, o que seria procedimento sistemático? É uma sucessão de reações no qual eu vou identificar os íons daquela minha amostra. Beleza? Então, isso eu chamo de procedimento sistemático. Eu vou utilizar etapas no qual eu vou identificando, né, esses elementos químicos que eu tenho na minha amostra. Análise qualitativa de cátions. Bora lá. O que são cátions? São elementos químicos com carga positiva. E os ânions são elementos químicos com carga negativa. Então, bora lá. Método de identificação sistemática. Eu vou utilizar a separação, eu vou ter reagentes de grupo, vou ter, de certa forma, separado o grupo. Assim que eu separar o meu grupo, eu vou proceder à análise de cada um dos meus analitos, né? O que é analito é aquilo que eu estou analisando. Por exemplo, vamos dizer que eu estou analisando glicose. Então, a glicose é meu analito, eu estou analisando. Então, método de identificação sistemática, eu vou ter a presença do meu reagente de grupo na separação, para separar aqueles elementos. Separado o grupo, procede-se a análise de cada um dos analitos. Método de identificação individual fracionada. As identificações elas vão ocorrer de forma seletiva, em porções retiradas da amostra original. Vocês estão entendendo que eu vou do macro para o micro? A reação seletiva vai ser o macro. E a reação perdão, a identificação é reação mesmo. A reação seletiva, eu vou utilizar o macro. E a específica é o micro, tá certo? É a reação que eu vou utilizar de forma individual. Vou estudar aquele meu elemento químico de forma individual. Por exemplo, vamos dizer que eu faço a coleta da água da praia. Então, essa coleta da água da praia, ela é uma reação seletiva. Mas quando eu estou com essa água no laboratório e quero analisar os constituintes químicos, eu estou realizando processo de reação específico, beleza? Na identificação individual fracionada, a análise não deve ser feita com grandes quantidades da amostra, tem que ser com uma quantidade mínima, uma quantidade razoável. Os ensaios devem ser desenvolvidos em ordem dada e vidrarias e equipamentos sempre limpos. Se eu tiver vidraria e equipamento quebrado, sujo,
pode causar alteração na minha análise. Agora vamos para os grupos, né? Eu vou ter, de certa forma, quantos grupos? Eu vou ter 5 grupos, no qual eu vou utilizar para identificar cátions. Bora lá. Primeiro grupo, eu vou ter o grupo do meu chumbo, mercúrio e prata. Então, eu vou utilizar estes íons aqui, ó, como vocês estão vendo, né? Esses meus elementos químicos. Como é que eu faço para identificar eles? Eu vou ter que ter um reagente, né? O qual vai reagir, no qual eu vou identificar esses meus íons. Esse reagente de grupo eu chamo de HCl, que é o meu ácido clorídrico. Aqui, né, nessa reação, quem serão os meus íons, no qual eu vou identificar? Íons cloreto. Qual é a reação do grupo? Eu tenho o HCl sendo adicionado nos meus íons cloretos. Eu vou ter um precipitado branco, um resultado. Eu vou ter cloreto de chumbo, cloreto de mercúrio e cloreto de prata. Se eu estou reagindo cloro com os meus íons, então eu vou ter a formação de um precipitado branco. Vou ter a formação de um cloreto, tá certo? Grupo de cátion, segundo grupo. Qual vai ser o meu reagente de grupo? Sulfeto de hidrogênio. Com quem eu quero reagir? Os meus sulfetos. Então, eu tenho íon sulfeto com reagente sulfeto de hidrogênio. A minha reação dos meus íons com o meu reagente, eu vou ter a formação de um precipitado de cores diferentes, com cor preto, com a cor amarelo, com a cor marrom e com a cor laranja. Terceiro grupo de cátions, terceiro grupo no qual eu vou identificar cátions na minha amostra. Eu vou ter o grupo do alumínio, que vai ser representado pelo níquel, e ele vai ser utilizado numa solução tamponada, no qual tem um NH, NHKOH, que é, no meu caso aqui, o meu hidróxido de amônio, né? E vou ter a participação do meu NHKCl, cloreto de amônia, e tem o meu NH4 2S, tá certo? Então, o terceiro grupo de cátions, eu vou ter o grupo do alumínio presente, do alumínio níquel, e vou utilizar ele numa solução tamponada. O que é uma solução tamponada? É uma solução tampão, no qual ela vai estabilizar o meu pH. Eu não vou nem permitir que tenha grandes variações de ácido e nem muitas variações de base. Então, se eu tenho muito ácido ou muito base, isso é problema. Isso tem que estar em equilíbrio. Então, eu utilizo uma solução tamponada para manter os níveis regulados de ácido e de base na minha amostra. Beleza? Vamos agora para o quarto grupo, que é o grupo de cátions. Então, o grupo de cátions, ele vai ser representado pelo grupo de cálcio, né? Esse cálcio ele vai se precipitar com carbonatos, beleza? Quem serão os meus reagentes de grupo? Solução carbonato de amônio. Então, o reagente do grupo, a solução de carbonato de amônio, vai reagir com o meu cálcio, né? E vai se precipitar e formar carbonatos. Na reação de grupo, eu vou ter formação de precipitado branco, beleza? E a análise ela é realizada, né, através de soluções neutras e alcalinas, beleza? Então, eu consigo obter dessa reação soluções neutras e alcalinas. Quinto grupo é o grupo dos meus cátions. Quinto grupo, eu vou ter a participação do meu potássio, sódio e da minha amônia, beleza? Então, preste atenção. Quem será o meu reagente do grupo? Aqui não vai existir reagente comum. Não vai formar compostos insolúveis e as reações especiais. Então, eu vou ter reações especiais ou ensaios na chama para poder identificar, né, esses elementos químicos do quinto grupo de cátions, beleza? Então vamos lá agora para o próximo. Reações de ânions é a mais simples que tem. Ânions são elementos químicos com carga negativa. Então vamos lá. Introdução, né? Na introdução a gente sabe que
As reações de Arrhenius são reações não sistemáticas, o que isso quer dizer? Ela não vai seguir uma sequência. Ela vai utilizar o aleatório para identificar. Então, nas reações anteriores, eu vou utilizar uma sequência. Essa sequência eu chamo de marcha analítica. São sequências de reações que eu vou fazendo até chegar no elemento químico no qual eu quero, no qual eu vou querer. Então, reações de Arrhenius são métodos não sistemáticos, não obedecem uma ordem, vão indicar a presença ou ausência de ânions na amostra. Enquanto que o outro estava identificando cátions, esse aqui vai identificar ânions. São elementos químicos com carga negativa. Solubilidade da amostra. Em uma solubilidade de amostra, ela vai identificar, né? Vai ter uma pequena quantidade da amostra sólida, mais o tubo de ensaio, mais água. Vou agitar e vou aquecer, e vai ficar alguma substância sem dissolver. Então, isso aqui é um teste de solubilidade de amostra. pH da solução aquosa da amostra. Quando o pH é menor do que 2, indica a presença de ácidos livres, ácido sulfúrico, e pH maior do que 10 indica a presença de íons. Beleza, pessoal? Então é isso, né? Deu para a gente falar aqui. Espero que tenha ajudado aí e continue estudando. Utilizem os mapas mentais e vamos que vamos. Vamos voltar para cá. Deixa eu só tentar, pessoal, tirar isso aqui. Eu botei isso aqui, agora eu vou tirar. Prontinho, vamos agora encerrar.